queria partilhar com os irmãos. Eu não sei se os irmãos se lembram da última vez, eu falei-vos do perigo de nos tornarmos religiosos e falei-vos um pouco acerca dos 10% da vida de Eli. Sabem que o nosso irmão David Gomes, uma vez, aqui numa quarta-feira, ele falava acerca dos últimos 10% da nossa vida. Porque às vezes nós estragamos tudo na reta final. E que assim não seja, irmãos. Somos todos fracos, não há super-heróis na vida cristã. Nós temos, de facto, um super-herói, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse sim. E a Ele devemos toda a honra e toda a glória para Ele. Somente, porque todos nós somos fracos. Acho que foi o nosso irmão Zé de Carvalho, numa quarta-feira, não esta que eu não estive, mas, se não me engano, houve uma quarta-feira que ele dizia: todos nós temos um potencial enorme de fazer o mal. E que o Senhor nos ajude a acabarmos bem os últimos 10%. Infelizmente, ali nos últimos 10% da vida dele, a coisa não correu muito bem. E porquê? Pela falta de atitude. Há o perigo de nós nos tornarmos religiosos pela falta de atitude. Falta de atitude a nível espiritual, acima de tudo. Falta de atitude a nível emocional. E mesmo falta de atitude a nível físico. E isso aconteceu nesse último período da vida dele. E foi assim que aconteceu. E nós vemos, e eu falei de muita coisa, e eu não vou continuar a mensagem, mas é só para dar o pontapé de saída, porque uma coisa está ligada à outra. Eu não ligo muito a isto, porque hoje dizem que é o Dia das Mães, mas eu acho que o Dia das Mães, Deus não nos mandou honrar as nossas mães só no dia de hoje, é todos os dias. Deus não mandou as esposas a amarem os seus maridos num dia específico, são todos os dias, assim como os maridos respeitarem as esposas e amarem-nas. São todos os dias, não há dias específicos, mas prontos. Só para dizer que, e ao ler, houve ali uma dada altura que eu falava acerca dos filhos de Eli. Não sei se vocês ainda se lembram. O significado era punho cerrado e a outra era boca de serpente. Que se calhar, se houvesse ali uma mãe, ela tinha reparado, porque antigamente reparava-se muito no significado dos nomes, ela tinha dito: se fosse uma mãe presente. E quero-vos dizer o quanto que valor tem uma mãe, que valor tem uma esposa. Sabem, irmãs, é impressionante nós vermos na Palavra de Deus. Eu podia mencionar muitas mulheres de Deus aqui: Esther, Ruth, Noemi, Ana, Maria, temos Priscila, temos Eunice, Lloyd, grandes mulheres de Deus que o Senhor menciona na Bíblia e que são referência, mas há outras mulheres que não têm nome. Não está lá o nome delas. Por exemplo, ninguém sabe qual era o nome da mãe de Sansão. Do pai sim, mas não está lá o nome da mãe. E eu creio que o Senhor fez isso de propósito, porque pode ser qualquer uma de vocês, irmãs. Poderia pôr o nome de qualquer uma de vocês nestas mulheres que a Bíblia não menciona o nome. Claro que elas tinham nome, mas Deus fez questão de não mencionar o nome delas. Sabem que o vosso valor, irmãs, o valor que vocês têm é qualquer coisa. Nós não conseguimos quantificar o quanto vocês valem. E as minhas palavras esta manhã eram para as mulheres, para as mães, para as filhas, para as esposas, para as avós. E esta manhã eu queria direcionar a mensagem para vocês. E também para os homens, para que de facto possamos dar valor às mulheres, para que possamos dar valor de facto àquilo que o Senhor criou com um propósito. Provérbios, muito rapidamente, vamos fugindo assim e já vamos abrir a base da nossa mensagem, mas Provérbios no capítulo 31 e no versículo 10 diz assim, se não quiserem abrir, tudo bem: mulher virtuosa quem achará? O seu valor muito excede o de rubis. Reparem no valor que uma mulher tem. Excede o valor de uma joia preciosa. Para Deus é algo tremendo. Então percebam isto, irmãos. Quem vos está a valorizar não é um homem. Quem vos está a valorizar é Deus. É Deus que vos dá esse valor. Então percebam,
o valor que vocês têm. Sabem que, infelizmente, muitas das vezes as nossas irmãs viverem vidas sem perceberem, de facto, a vossa identidade em Cristo, sem perceberem o valor que vocês têm. Só o facto de nós percebermos que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele deu a sua vida por cada um de nós, por cada uma de vocês, que valor? O valor da vossa alma, o valor da nossa alma, não há preço. E só mesmo através do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele dando a sua vida por cada um de nós, nos faz chegar à presença de Deus, faz-nos abrir os olhos. E esse abrir de olhos é esta graça inefável do nosso Deus que nos traz a salvação, mas ela traz-nos algo muito importante, que é, ela ensina-nos. E é a palavra de Deus que nos ensina a perceber o nosso valor. É a palavra de Deus que nos ensina a perceber, de facto, o valor que cada uma de vocês, irmãs, tem. É a graça de Deus. Através da palavra de Deus nós conseguimos perceber isso. Sabem que o grande problema, quando compramos um eletrodoméstico, para mim, pelo menos, funciona assim, eu raramente leio as instruções. Pego no eletrodoméstico, tenho o on, ligo, e depois, às vezes, ou eu não dou bem uso ao eletrodoméstico porque não explorei as instruções e não consigo perceber, de facto, o que é que aquele instrumento traz e só uso metade daquilo que são as suas funções, ou muitas das vezes até estou a usar mal. Então, o grande problema é fácil. Está lá a caixa e está o livro de instruções. É tão simples, é pegar e ler o livro de instruções. E porquê que eu não leio o livro de instruções? Sabem porquê? Porque eu não quero perder tempo. Eu quero é pôr logo aquilo a funcionar. E sabem que nós na vida também somos assim. Nós queremos é pôr logo as coisas a andar. Mas há que ler o livro de instruções. E, irmãs, vocês vieram com o livro de instruções. Nós viemos todos com o livro de instruções. A palavra de Deus é o nosso livro de instruções. E há que lê-lo. Queremos perceber qual é o nosso valor. Queremos perceber quais são as nossas capacidades que o Senhor nos dá e que estão aqui, que podemos procurar e podemos entender pela palavra somente através deste livro. Então, há que lê-lo diariamente. O livro de instruções de uma máquina a gente lê uma vez e está lá, pronto, acabou. Mas nós não. Aquilo que é maravilhoso é este livro é um tesouro. E sendo ele um tesouro, há que escavar constantemente. Porque sabem que as pedras preciosas, lá está, os rubis e diamantes, e seja, não estão na superfície, estão na profundidade. Então há que escavar a palavra de Deus na profundidade para conseguirmos perceber de facto aquilo que o Senhor nos dá, qual é o nosso papel na sociedade, dentro dos nossos lares. E de facto é maravilhoso nós percebermos isso, irmãs. É importante, acima de tudo, quanto mais nós lemos a palavra de Deus, mais conhecimento temos, mais responsabilidade nós temos. E há que pôr em prática, irmãs. Há que pôr em prática. Se nós não pusermos em prática aquilo que o Senhor nos dá, nós estamos a deitar fora algo tão precioso, que é a palavra de Deus. Isso é muito importante, irmãs. Como é que funciona? Como é que funciona na prática? Percebemos, sim, eu excede muito o meu valor, de facto é comparado e Deus compara-nos a pedras preciosas e isso é o meu valor. Mas qual é o meu papel? Qual é o vosso papel na sociedade? Sabem que o Senhor um dia não irá pedir-vos responsabilidade pela vossa carreira profissional. O Senhor não irá pedir-vos responsabilidade sobre aquilo que vocês adquiriram. O Senhor irá pedir-vos responsabilidade como filhas, como esposas, como mães, como avós. Sim, aí sim o Senhor irá vos pedir responsabilidade como tal. Não por aquilo que vocês adquiriram aqui nesta vida ou não por qualquer estatuto profissional que vocês possam ter adquirido, mas sim por isso. E sabem, o Senhor deu-vos um papel tremendo, irmãos. Quando nós lemos na palavra de Deus, e no Salmo, eu gosto do Salmo 127, vamos muito rapidamente, no Salmo 127, o Senhor diz assim: se o Senhor, no capítulo 1, no versículo 1 do capítulo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, não
em vão vigia a sentinela. Vou repetir, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então, à partida, é o Senhor que edifica a casa. O que é edificar? Dá crescimento aos nossos lares. Ótimo. Então, e agora? Qual é o vosso papel, irmãs? Sabem? Vocês são o instrumento pelo qual Deus utiliza-vos, irmãs, mães, esposas, para que haja edificação no lar. Mas não sou eu que estou a dizer isso. É a palavra de Deus. Então vamos ler Provérbios. Provérbios 14, versículo 1. Toda a mulher sábia edifica a sua casa. Toda a mulher sábia edifica a sua casa. Então, espera aí. No 127 nós lemos que o Senhor é que edifica a casa. Aqui estamos a ler, toda a mulher sábia edifica a casa. Porquê? A vossa responsabilidade é tão grande, a nossa como homens também é, mas a vossa não é de menor valor. Porquê? Porque vocês são o canal que o Senhor utiliza para que haja edificação no vosso lar. E a Bíblia diz, toda a mulher, e esta toda é impressionante, irmãs, porque não há só algumas é que estão capacitadas para o fazer. Sabem que, geralmente, quando se casa, pelo menos a maior parte dos jovens, e principalmente as mais jovens, dizem, como é que agora vai ser? Eu não vou ter capacidade para isso. Mas a palavra de Deus diz que então, todas as mulheres, o Senhor irá capacitar. Irá usá-las, serão um veículo que Ele vai utilizar para que haja edificação dentro do lar. Sabem que há 2 jovens em Angola que nós temos estado juntos, mais ou menos todas as semanas, o Iguinaldo e a Vera, e eles fazem muitas perguntas, e uma das perguntas que a Vera diz é sempre, tio Nando, eu não sei como é que eu hei de fazer, eu não sei como é que hei de fazer isto, como é que hei de fazer aquilo. É o Senhor que vai conduzir, é o Senhor que vai capacitar na altura. Então, mas eu não tenho a experiência da minha mãe. A tua mãe é a tua mãe, tu és outra pessoa, e o Senhor vai-te utilizar de uma maneira maravilhosa, se calhar muito diferente da tua mãe, mas vai-te usar. E funciona assim, irmãos, toda a mulher. Mas o versículo não acaba aqui. E o versículo diz assim, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Há aqui 2 caminhos. Ou vocês se disponibilizam nas mãos de Deus para servirem de veículo para edificar o lar, ou então vocês escolhem o vosso próprio caminho, o vosso próprio rumo. Sabem que o Senhor não nos obriga a nada. O Senhor mostra-nos e diz-nos assim, olha, eu tenho isto para ti. Mas tu escolhes, tens um livre-arbítrio de escolher o que é que tu queres. Este versículo está a dizer isto. Deus dá a capacidade a todas para que possam ser mulheres sábias que edificam o lar. Mas há o caminho da tola que a vai derrubar com as próprias mãos. Então está nas vossas mãos, irmãs, vocês escolherem. Querem ser boas avós? Sabem que eu vou-vos contar sinceramente, eu tenho orado para que o Senhor me dê sabedoria para ser um bom avô. Não é um avô que faça as vontades, mas tenho orado mesmo, todos os dias. Porque a minha tendência, e às vezes vejo com outras crianças que não são meus netos, de eu lhes fazer todas as vontades. Eu não pode ser assim. Então que o Senhor me ajude a ser um bom avô, a não fazer todas as vontades do meu neto. Mas que o Senhor assim... Mas eu já disse ao Lucas, se eu porventura fizer alguma coisa, tu avisa-me e tu diz-me, corrige-me, porque eu vou precisar. Mas lá está. Estar nas mãos de Deus, avós, estejam nas mãos de Deus, para que Deus vos possa capacitar como avós. Sabem que Timóteo teve uma avó tremenda. E foi essa avó que o levou aos pés do Senhor. Então eu já sei que um avô, o meu papel... Esse eu tenho a certeza absoluta, vai ser levar o meu neto aos pés de Deus. Quando eu estiver a brincar com ele com um gafanhoto, eu vou-lhe dizer que aquele gafanhoto é a criação de Deus. Tenho que o levar aos pés do Senhor. E essa é a minha responsabilidade. Então, esposas, escolham ser o veículo pelo qual o Senhor vai edificar os vossos lares.
Sabem que a tola derruba com as próprias mãos. Houve um dia, uma história, um leão casou-se. Um leão na savana casou-se e convidou todos os animais para ir ao casamento. E então foram todos os animais, tigres, onças, grandes animais, e o leão estava ali sentado e todos iam cumprimentar o leão, felicitar o leão pelo casamento, não é? E então, quando o leão olhou, vinha um rato, no caminho, e chegou ao pé do leão e disse assim: felicidades, irmão. E ele assim: irmão? Um rato a chamar irmão ao leão? E ele disse: desde quando? Ele disse: eu também antes de casar era leão. Ou seja, a esposa daquele indivíduo, daquele rato, tratou dele. Ou seja, às vezes somos leões antes do casamento e depois tornamos-nos ratos depois do casamento. Porquê? Porque certamente aquela esposa derrubou, era tola, e ela destruiu o lar dele. E às vezes connosco é assim, irmãos. E o meu alerta é para as irmãs. Sabem que não há nada melhor do que o coração do esposo estar confiado na sua esposa. Mas para isso, há uma grande responsabilidade nossa e há uma responsabilidade de cada um de nós exercer o papel que o Senhor nos deu corretamente. Seguir o livro de instruções. Vou-vos falar acerca de uma mulher, muito rapidamente, de uma mulher que as circunstâncias à volta dela não eram as melhores. Não tinha um bom esposo, mas era uma mulher que vivia com contentamento. E era uma mulher que vivia segundo a vontade de Deus e que queria fazer a vontade de Deus. E mais, e que queria que Deus estivesse sempre presente. Eu gostava que abríssemos no segundo livro de Reis, no capítulo 4. No segundo livro de Reis, capítulo 4. E lá está. Esta foi uma mãe e uma esposa que não tem nome. O Senhor não menciona o nome aqui. Por isso, pode ser qualquer uma de vocês, irmãs. E eu vou ler. Diz assim, capítulo 4, versículo 8, a partir do versículo 8. Sucedeu também um dia que indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher grave, a qual o reteve a comer pão. Quando a Bíblia diz que havia ali uma mulher grave, era alguém que tinha posses. Era uma mulher que tinha posses financeiras. Era uma mulher que isso não era um problema para ela. E sucedeu que todas as vezes que passava ali o profeta, ali se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado este homem que passa sempre por nós, e é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama e uma mesa e uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali e retirou-se àquele quarto e se deitou ali. Então disse a seu moço, Geazi: chama esta sunamita. E chamando ele, ela pôs-se diante dele. Porque lhe tinha dito: diz-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo o desvelo, que hei de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei, ao chefe dos exércitos? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer por ela? E Geazi disse, que era o moço do profeta Eliseu: ora, ela não tem filhos e o seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama. E chamando ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas à tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores.
E disse a seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse a um moço, então o pai disse a um moço: leva-o para a sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe. E esteve sobre os seus joelhos até ao meio-dia, e morreu. E subindo ela, e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta, e saiu. Chamou a seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que corra ao homem de Deus, e para que volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Então albardou a jumenta e disse ao seu moço: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus, ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a, o homem de Deus, de longe disse a Geazi, seu moço: eis a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com o teu marido? Vai bem com o teu filho? E ela disse: vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou a Geazi para a retirar. Disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura. E o Senhor me encobriu e não me manifestou. E disse ela: pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não, disse eu. Não me enganeis. E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos e toma o teu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes. Se alguém te saudar, não respondas. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou diante dele e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe o aviso, dizendo: não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto, porque sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre ele, ambos, e orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para a outra. Tornou a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou Geazi e disse: chama essa sunamita. E chamou-a e veio a ele. E disse ela: toma o teu filho. E disse ele: toma o teu filho. E ela veio e se prostrou a seus pés e inclinou à terra e tomou o seu filho e saiu. Esta é a história, irmãos, desta mulher que de facto era uma mulher que as circunstâncias à volta dela não eram fáceis, mas era uma mulher que dizia que nada lhe faltava, que estava tudo bem. Sabem que quando falamos de uma mulher sábia, vem-nos em mente vários atributos a uma mulher sábia, mas uma das coisas muito importantes e que temos de ter em mente: o Senhor dá importância às coisas simples. O Senhor não exige nada de nós que não tenhamos essa mesma capacidade para o executar. Ao lermos a história desta mulher, percebemos que era uma mulher focada. Era uma mulher que nada lhe faltava financeiramente. E uma das características de uma mulher sábia é ela ser uma boa gestora. Sabem que nós, às vezes, homens, temos essa dificuldade de conseguir perceber nas nossas mulheres que são verdadeiras gestoras. Elas conseguem, de facto, gerir bem, porque lá está, foi uma capacidade, uma das muitas capacidades que o Senhor lhes deu, foi saber gerir. Foi esse mesmo propósito pelo qual o Senhor criou Eva, para que ela pudesse estar ao lado de Adão, para poder gerir tudo aquilo que o Senhor tinha lhe dado. E essa é uma das capacidades das mulheres, saberem gerir. Eu gosto muito de Provérbios, e nós vamos dando sempre uma fugidinha até Provérbios, no último capítulo, que é o capítulo 31, fala acerca
da mulher sábia. E nós conseguimos, de facto, perceber, através do versículo, capítulo 31, versículo 16 a 19 e o versículo 27. Examina, versículo 16. A mulher sábia, ela examina uma herdade e adquire. Planta uma vinha com o fruto das suas mãos. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Prova e vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as suas mãos ao fuso e a palma das suas mãos pegam na roca. Versículo 27. Olha pelo governo da sua casa e não come o pão da preguiça. Algo muito importante, irmãos, que nós vemos aqui. Esta mulher era uma mulher que sabia gerir o lar dela, sabia aquilo que ela tinha. Irmãs, têm dificuldade nessa área? Pois é uma área que o Senhor vos deu capacidade para o fazer, para poder edificar o lar, saber gerir. Geralmente nós homens temos dificuldade, porque gerir há que estar atento a todas as áreas, há que estar atento a este pormenor, estar atento ao outro pormenor. E as irmãs, de facto, as mulheres têm essa capacidade de estar atentas a várias áreas ao mesmo tempo. E essa questão da gestão é muito importante. Eu já ouvi dizer e sei que é assim, o segredo de uma empresa é a parte da gestão. O segredo para que, de facto, uma batalha seja ganha é a parte da logística, de saber gerir essa parte. Sabendo gerir essa parte, é meia batalha ganha. Uma empresa, para poder dar fruto, para poder dar lucro, tem que ter uma boa gestão, tem que haver uma boa organização. Irmãs, vocês têm essa capacidade. O Senhor deu-vos essa capacidade. Então, algo a procurar. De facto, saber gerir. Se há aí uma falha da minha parte, então eu vou procurar na Palavra de Deus, lá está, o livro de instruções, como é que eu posso gerir o meu lar? Como é que eu posso fazer isto? E esta mulher sabia gerir o lar dela. Tanto é que havia outra coisa que a caracterizava, que deve caracterizar uma mulher sábia, uma mulher que edifica: hospitalidade. Sabem, nós homens, por muito que gostamos de ter pessoas em casa, e eu falo para os maridos, gostamos de ter família, gostamos de ter amigos, se nós não tivermos uma mulher hospitaleira, alguém que tenha esse espírito, se não tivermos, dificilmente iremos conseguir receber bem. Eu acredito, irmãos, que nestes 3 dias em que houve esta situação da escola dominical e que eles não puderam estar ali naquele local, eu acredito que o Pedro e a Sofia abriram o lar deles. Mas eu creio que ali a força motriz para que as coisas acontecessem está na Sofia. Inevitavelmente, porque nós homens somos muito distraídos. Claro que o Pedro deu o aval e que é com gosto que ele tem isso e faz isso prezerosamente. Mas lá está, é a esposa que tem que estar ali, porque é ela que cuida, é ela que consegue ver as necessidades. Quem é que viu que havia uma necessidade quando houve falta de vinho? Não foi o mestre-sala. Quem foi? Foi Maria. Ela viu que havia ali uma necessidade. Porquê? Porque ela estava atenta. E as mulheres estão atentas a tudo isso. Daí essa capacidade de poderem receber bem. E nós vemos que, de facto, é algo que deve caracterizar o crente. Saber receber, sermos hospitaleiros. Então daí a importância de uma mulher sábia ser hospitaleira. Provérbios 31, no versículo 20, diz assim: abra a sua boca com sabedoria. 31, 20. Abra a sua boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. 26? Sim, desculpem. Abra a sua boca ao aflito e ao necessitado estenda as suas mãos. 20. Era esse versículo que eu queria dizer. Ou seja, está atenta a quem tem necessidades para poder abrir as suas portas, para poder cuidar. Muito importante, irmãos, também é nós salientarmos de que é uma mulher observadora. Ela sabia qual era a necessidade que havia ali. Havia necessidade de quê? Havia necessidade de alojar aquele homem de Deus. Mais do que isso, era alguém que queria que a presença de Deus estivesse no seu lar. Não só de passagem, mas que estivesse ali.
Porque várias vezes este homem de Deus, Eliseu, passou ali para comer, mas ela fez questão que ele pernoitasse, ela fez questão que ele ficasse. E ela cuidou dos pormenores. Ela não disse ao marido, olha, façamos um quarto. Não, olha, façamos um quarto, vamos pôr uma cama, vamos pôr uma mesa, vamos pôr uma cadeira e um candeeiro. Pormenores. Percebem, irmãos? E ela era observadora. Sabem que nós podemos ler mais para a frente? Ela não menciona, em nenhuma parte nós vemos aqui ela falar acerca do moço de Eliseu, Geazi. Ela diz assim, quando ela diz que ela observou, ela diz assim, e ela disse ao seu marido, no versículo 9, eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Ela não disse que estes que passam sobre nós são os homens santos de Deus. Este que passa. Sabem que as mulheres têm um sexto sentido. Este mesmo moço, mais tarde, revelou-se um indivíduo muito corrupto. Geazi, que quando foi de Naamã, vocês lembram-se o leproso, ele quis extorquir dinheiro, valores de Naamã, por ter sido curado. E quando Eliseu soube disso, toda a lepra que Naamã tinha caiu sobre Geazi. Porque Eliseu disse, tu agora tomarás da lepra de Naamã, porque deixaste corromper o teu coração. Sabem que esta mulher, quando ela foi ter com Eliseu, ela quis que fosse Eliseu a ir lá. Eliseu mandou o moço. Eu não sei, mas sabem que vocês têm essa capacidade que o Senhor vos deu. Às vezes a Wanda diz-me, olha, cuidado com esta situação, mas não estou a ver nada disso. Mas é. Então nós homens temos de estar atentos a essa capacidade, não gosto de dizer sexto sentido, mas a essa capacidade que o Senhor vos deu. Observadoras. E esta mulher rapidamente observou que havia ali qualquer coisa. Ela sabia que havia ali um grande homem de Deus. Não sei como, mas ela observou isso. Muito importante, irmãs, era alguém que queria que Deus tivesse primazia dentro do seu lar. Sabem, se vocês não forem submissas a Deus, dificilmente conseguirão ser submissas aos vossos maridos. Se vocês não forem mulheres da Bíblia, mulheres que pratiquem aquilo que Deus diz, dificilmente vocês conseguirão ensinar outras a amarem os maridos e a amarem os seus filhos. Importante serem mulheres da Bíblia, irmãs. Importante terem noção de que é urgente, mas é urgente nós seguirmos aquilo que o Senhor nos diz. Eu vou cortar aqui algumas coisas, mas acho que era importante salientar de que esta mulher vivia com contentamento. Ela tinha um marido que não se importava com ela. Sabem que este homem, no momento mais difícil da vida dela, que foi perder o filho, ele perguntou, então, mas porquê que vais ter com esse homem? Ele não tinha que ter perguntado isso, ele tinha que ter ido ter com ela. Quando ela disse, manda-me urgente um moço, é porque ela estava a precisar de ajuda. Mas ele não quis saber disso para nada. E então ele mandou o moço e perguntou-lhe, então, mas vais ter com Eliseu porquê? Porque é lua nova, é sábado, é algum momento específico para tu poderes ir ouvir a palavra de Deus ou ires ouvir aquele homem? Há algum momento específico? Reparem que este homem era um homem religioso. Ela não se queixou quando Eliseu disse assim, olha, diz-me o que é que tu precisas. Eu acredito que era o momento ideal para ela dizer assim, Eliseu, leva-me este homem. Pede ao Senhor para o levar, porque eu já estou farta dele. Não me liga, não me dá atenção, o foco dele está lá na lavoura, lá no trabalho, nos negócios dele. Porque sabem que ele não levou o filho para estar com ele. Foi o filho que quis estar com o pai. E quando o filho começou com dores de cabeça graves, ele tinha que ter pegado no filho e tinha que ter ido ter com a mãe. E perceberem o que é que se passava. Ele pegou e disse a um dos trabalhadores dele, olha, leva lá para a mãe dele. Não é muitas das vezes isso que nós fazemos? Olha, vai ter com a tua mãe que te ature. Ou vai ter com a tua mãe, ela é que sabe desse problema.
Era uma mulher que tinha problemas. Era uma mulher que não tinha uma vida fácil. Mas ela não se lamentou. Sabem o que é que ela disse? Ela disse, está tudo bem. Ela diz assim, e disse ela, eu habito no meio do meu povo. Ou seja, estou satisfeita. Sabem porquê? Porque o foco dela estava no Senhor. A alegria dela estava no Senhor. E ela sabia que o Senhor iria suprir essas falhas. Sabem, irmãos, quando nós procuramos a nossa felicidade nas coisas ou nos outros, rapidamente isso acaba por se desvanecer, porque as coisas vão-se embora, os outros falham-nos, e é assim, irmãos, é o Senhor que nos dá o foco certo. Claro que é importante nós vivemos um lar saudável, e isso é muito importante. Era importante esta mulher, de facto, ter alguém que a pudesse acompanhar, mas ela sabia que o Senhor nunca a iria deixar na mão. Ela teve uma oportunidade única de falar com Eliseu e lamentar-se, mas ela não o fez. Ela não se lamentou. Mais do que isso, irmãos, era uma mulher persistente. Quando o filho morreu, o que é que ela fez? Ela disse, olha, eu vou, mas eu não vou parar. Ela disse ao seu moço, tu só vais parar a jumenta quando eu te disser. Do sítio de Sunem até o Monte Carmelo eram 30 km, sensivelmente, à volta de 30 km. E ela subiu em cima da jumenta e foi ter com o profeta, para que ele pudesse fazer alguma coisa. Porque ela sabia que o Senhor lhe tinha dado aquele filho. E ela sabia que tinha que lutar por ele. Sabem, irmãos, era uma mulher emocionalmente controlada e determinada. Um dos grandes problemas que as mulheres têm é falta de controle emocional. Então há que exercitar isso. E nós vemos esta mulher, que era uma mulher emocionalmente controlada. Quem é a mãe que perde um filho e que lhe pergunta, olha, como é que tu estás? E ela disse, tudo vai bem. Quem é a mãe que faz isso? E que não entra em desespero? A falta de controle emocional dá-nos e faz-nos perder o foco. Faz-nos, muitas das vezes, tomarmos decisões precipitadas que não são da vontade de Deus. O facto de emocionalmente não sermos controlados leva-nos a conduzir e a tomar decisões segundo aquilo que o nosso coração nos impele a fazer. Sabem que a maior parte dos lares que se destroem é porque não há controle emocional. É porque as decisões são tomadas com base naquilo que o nosso coração nos propõe fazer, não naquilo que é a vontade de Deus. O controle emocional faz-nos o quê? Faz-nos virar para a Bíblia. Espera aí, é isto que eu estou a sentir. Mas o que é que o Senhor diz? O que é que o livro de instruções me diz para eu fazer? Ah, mas eu não sinto isto. Mas se o Senhor está a dizer para eu fazer, então eu vou fazer. Se o Senhor diz-me para eu amar, então eu vou amar. Se o Senhor diz-me para eu receber aqui alguém em casa, então eu vou receber. Porque isso vai ser o melhor. Ah, mas eu tenho razão. O que é que eu vou fazer com a razão? Nada. O que eu tenho que fazer é aquilo que está certo. Porque o que está certo é aquilo que acrescenta. E aquilo que acrescenta é edificar, faz crescer. E é isso, de facto, esta mulher tinha, este controle emocional. Uma mulher sábia tem que ter controle emocional. Muito importante. Era uma mulher resiliente. Era uma mulher que não desistia. Nós não podemos desistir, irmãos. Não podemos desistir. Sabem que o grande problema hoje é mesmo este. Desistimos facilmente. Desistimos facilmente de orar. Desistimos facilmente nós desistimos de lutar. Facilmente nós atiramos a toalha para o chão. Porquê? Porque se estivermos focados naquilo que o Senhor diz, se estivermos focados de que o Senhor não desistiu de nós, sendo nós infiéis, sendo nós culpados, o nosso Senhor Jesus Cristo não desistiu. E Ele é o expoente máximo do nosso exemplo. Nós devemos olhar para a figura do Senhor Jesus Cristo. Irmãs, não desistam. Há problemas? Mas não desistam. Não desistam de orar pelos vossos filhos. Não desistam de orar pelos vossos esposos. Não desistam do vosso casamento. Não desistam. Lutem com todas as forças que vocês tiverem.
Esta irmã, esta mulher não desistiu. Ela podia ter desistido, mas não o fez. E é isso que o Senhor quer, irmãos. É isso que o Senhor quer, que não possamos desistir facilmente daquilo que é o nosso papel, daquilo que é a nossa função. Nós, homens, temos a nossa função, não devemos desistir dela. Esposas, vocês têm a vossa função, vocês têm o vosso papel como esposas, como mães, como filhas, como avós. Não desistam. E tentem fazer da melhor maneira, que é segundo aquilo que o Senhor nos diz, que é segundo aquilo que a palavra de Deus nos impele a fazer. Que o Senhor nos ajude, irmãos.